Olá meus amigos, vamos fazer agora um vídeo gravando etapas para fazer o enquadramento do comando da V-Strom 1000. Aqui nós vamos fazer um passo a passo, onde nós vamos fazer as etapas em que vamos mostrar o enquadramento dos comandos dianteiro e traseiro, para que vocês tenham um detalhamento desse procedimento. Vamos seguir então. O primeiro passo é colocar os pistão dianteiro no PMS, né? Ponto morto superior. Eu vou verificar aqui com essa chave se o pistão está em cima, tá? Eu vou movimentar aqui, ó, o magneto. Observem que a minha tampa está removida, estou sem a tampa. Para isso eu tenho que fazer algumas marcações, tá? Eu marquei aqui no magneto a posição FT, que é do cilindro frontal, e marquei aqui também o ponto de referência do ponto morto do cilindro, tá? Então eu coloquei aqui uma chave para poder verificar onde está a cabeça do pistão. Observe que ela se movimenta para baixo e para cima, ok? Quando eu movimento o magneto. Uma coisa muito importante, as correntes de comando, elas estão soltas, né? Porque eu estou sem o comando, não tem comando aqui nem aqui. Então eu tive que colocar uma ferramenta segurando cada corrente de comando para que elas não se enrolem lá nas engrenagens lá embaixo. A ferramenta está aqui suportando, segurando a corrente no alto. Aqui está a marca FT, tá? Um F e um T. Eu vou ter que girar o magneto no sentido anti-horário para poder acertar essa marca com essa linha, com essa marcação aqui, tá? Então eu vou ter que alinhar esse ponto, tá? Uma vez alinhado isso daqui, fazer esse alinhamento aqui, tá? Com esse ponto FT, eu sei que eu estou no ponto morto superior do cilindro dianteiro. Aí eu verifico com a chave de fenda que eu coloquei se realmente o meu pistão está em cima, tá? No ponto morto superior. Esse é o eixo da engrenagem da corrente de comando. Esse eixo nós vamos colocar um pouco de pasta de molibdênio para dar uma lubrificada nele. Aqui nós temos uma arruela de encosto, como nós podemos observar. Essa arruela de encosto, ela é calibrada, ok? A calibração dela é feita em fábrica. Se você desmontou e montou com as mesmas peças, mantenha essa arruela. Depois a gente tem que fazer uma medição para ver se não houve desgaste e tem que trocar a calibração, tá? Mas ela é calibrada para a folga. Então nós vamos lubrificar com molibdênio, instalar a engrenagem na corrente. É um procedimento bem chato. A corrente na engrenagem, eu quero dizer. Antes de colocar esse eixo, tente alinhar o máximo possível esses pontos que estão ali dentro. Tá vendo aquela marcação ali no meio? Aquela marcação tem que ficar alinhada com um buraco que tem aqui, ó, onde está minha unha. Tem um buraco aqui do lado esquerdo e tem essa marcação aqui do lado direito. Tente alinhar isso ao máximo antes de colocar o eixo. Coloque o eixo observando a arruela de encosto. Para fazer o ajuste, faça com que a corrente fique esticada, de maneira que a parte esticada fique encostada nesse tensionador. Então ela vai ficar esticada
para baixo, tá ok? Nessa direção assim. Mantenha ela esticada assim para você fazer o ajuste da posição correta para enquadramento. Eu mexo a engrenagem para cá, forçando ela para esse lado, e veja que ela tem que ficar bem no meio, essa marca dali tem que ficar bem no meio das duas engrenagens, tá? Se eu olhar de cima aqui certinho, eu vou ver que ela ficou bem no meio. Tá escuro aqui, ó, para poder ver. Olha lá, ó. Nessa posição dá para ver, ó. Ficou no meio certinho. Se ficar assim, tá errado, tá? Se ficar assim, ó, tá errado. Vai ficar no meio certinho ali, ó. O importante é alinhar esse furo aqui com aquela marca que tá ali embaixo, tá? Um pouco difícil de ver, ó, mas tem uma marquinha ali embaixo e tem um furo aqui na engrenagem. O importante é alinhar esse furo aqui na engrenagem com a marca que tem ali no cabeçote. Atenção, se este alinhamento não estiver dando certo, é porque o pistão não está no PMS. Então, essa posição de alinhamento do virabrequim, que tem a marca FT, precisa dar mais uma volta de 360 graus, que vai conseguir acertar aqui, ok? E o pistão tem que voltar para o PMS. Após alinhada a engrenagem, dê um torque no parafuso de 40 Nm. Preparação do esticador da corrente de comando. Antes de instalar, a gente deve recolher a mola. Como se faz isso? A gente aperta essa trava com o dedo, destrava a mola. Aí você consegue recolher a mola. Feito isso, segura a mola recolhida, vem nesse parafuso e aperta com o dedo. Apertando com o dedo a gente vai sentir que ele trava. Agora observe que ficou recolhido, a mola ficou recolhida com o parafuso apertado, ok? Está pronto para ser instalado. Instala-se o esticador com a mola recolhida. O parafuso é 6 mm sextavado com cabeça 8. Dá-se um torque de 10 Nm. Solta-se a mola. Pronto, a corrente está esticada. Aí depois aperta-se o parafuso. Depois de instalar o tensionador, verifique se a corrente de comando ficou tensionada, ok? O procedimento para a instalação da engrenagem intermediária traseira é idêntico ao procedimento para a instalação da dianteira, com a seguinte observação: a posição do virabrequim deve permanecer em FT, ou seja, não se deve mudar a marcação da posição do virabrequim. O cilindro dianteiro deve ficar em PMS, exatamente como foi feito para o ajuste da engrenagem do comando dianteiro. Não se deve modificar. Vai se fazer o ajuste da engrenagem traseira exatamente na mesma posição que foi feita para o dianteiro. A preparação do tensionador da corrente de comando traseira. Retira-se o parafuso com a mola. Feito isso, aperta-se a trava e recolhe-se a haste do tensionador. Pronto, está preparado para ser inserido no cilindro. Agora, depois que ele foi inserido, tornamos a colocar o parafuso com a mola
que ele vai pressionar a corrente de comando. Vamos inserir. Ele tem uma posição correta. Coloca-se os parafusos. Parafusos 6x1, cabeça 8. Dá-se o torque de 10 Nm. E introduz-se o parafuso com a mola. Observe que tem um anel de vedação. Dá-se o torque de 7 Nm. Observa-se se a corrente realmente está tensionada. Como identificar os eixos de comando? É simples. Nós temos aqui os eixos de comando frontal e traseiro. Os eixos têm inscrições. Nós temos aqui no eixo escrito IN F EX F, IN R EX R, IN admissão frontal, EX escape frontal, IN R admissão traseiro, EX escape traseiro. Não tem como errar. Está escrito nos eixos. Instalação dos eixos. Cubra as faces de atrito com graxa de molibdênio. Tá? Eu estou usando a Takao pasta para motor. Os cames, principalmente, e as partes de rolamento do eixo. A instalação no cabeçote é bem simples. Você vai pegar o eixo EX, que é este, e vai coincidir a posição dele com a posição do escape, que fica para o lado de cá. E observe que ele tem marcas, ok? São duas marcas aqui. Tem uma marca escrito E, que você vai manter nessa posição. Observe que o came vai ficar voltado para fora. E tem o eixo IN, que é este, tá? Tá escrito IN aqui. Ele vai ficar do lado do coletor de admissão. Essa é a posição que devem ficar os cames. Observem a marcação que tem aqui, essa risca, essa risca, essa risca e essa risca. Elas devem ficar paralelas aqui. Olha só, as marcas estão aqui. Tá vendo? Elas têm que ficar alinhada com a horizontal do cabeçote. Esse aqui também, mesma coisa. As marcas aqui. Observe que tem aqui a indicação E apontando para o lado que essa marca tem que ficar, que é a marca do escape, né? E aqui nós temos a indicação I, tá? Que tem que ficar para o lado do inlet, que é a admissão, ok? Observe aqui, aqui e aqui. Observe a posição dos cames, eles ficam abertos para fora, aqui e aqui. Como nós podemos observar, no comando, no cabeçote traseiro, as marcas ficam paralelas, né, em cada eixo de comando. Como nós podemos observar aqui e aqui, aqui e aqui. E a letra E, né, está aqui para o comando de exaustão. E o comando de entrada e letra I, né? Comando de admissão. Então, letra I. Apesar dos mancais dos eixos de comando serem iguais para o dianteiro e o traseiro, evite misturá-los por causa do desgaste natural que tem para cada cabeçote. Existe diferença para o eixo de admissão e escape. E está marcado em cada um deles. Observe aqui a marcação IN
e EX. Isso aqui não pode misturar. Não se esqueça dos pinos guia. 1, 2, 3, 4. Muito importante. E na hora de instalar os mancais, faça-os apertando de maneira uniforme, para que eles não se danifiquem. Aperte os parafusos de maneira cruzada e devagar, para que não haja danos aos mancais. Coloque cruzado. Devagar. Dê um torque de 10 Nm. Cruzado. Faça isso em todos eles. É um pouco mais difícil instalar os comandos traseiros, porque esse eixo de admissão, o came vai ficar voltado para baixo, então ele vai pegar no tucho, ele vai ficar solto, aí não se encaixa direito na engrenagem intermediária. Para isso nós vamos ter que colocar o mancal e apertar devagar, tá? Para poder encaixar direito, observando aqui o alinhamento. E o eixo do escape, nós observamos que o câmbio vai ficar voltado para fora.